O que que é metodologia? Essa é a pergunta que deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas hoje aqui no vídeo vou tentar explicar aqui para vocês com um pouco que eu conheço e talvez eu saiba aí e que eu possa compartilhar aqui com vocês algumas questões e pontos que sejam interessantes para o desenvolvimento da pesquisa de vocês, né? Em primeiro lugar, claro, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixem o seu like, comentem. Comenta aí, você sabe o que é metodologia? Sabe diferenciar o que é a metodologia da pesquisa dos métodos? E outra coisa, óbvio, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com pessoas que você gosta, com pessoas que estão pesquisando. E desculpa a coceira, mas é porque hoje a rinite está atacando, né? Essa mudança de tempo tá deixando todo mundo bem doidinho. É, Teve uma coisa que eu tava reparando esses dias, quando eu tava mexendo nessas coisas assim, né? TCC, é, dissertação e tudo mais. Como a gente vai aprimorando a nossa questão metodológica, né? Porque no TCC a gente acha que sabe fazer alguma coisa e não sabe fazer nada. Aí chega na dissertação, você melhora bastante, mas ainda fica faltando. Chega no Já no doutorado, você quer fazer, você cria artimanhas e explica e tudo mais, é muito interessante. Mas hoje eu vou tentar aqui trazer para vocês um pouco a dimensão de como funciona assim a metodologia da pesquisa, porque parece um assunto simples, mas eu acho um tanto complicado porque a gente acredita que só se trata dos procedimentos que a gente utiliza, e é um pouco mais complexo, porque toda investigação exige certos instrumentos e percorre determinados caminhos. E isso tudo faz com que a pesquisa em si varie bastante. Uma das razões pelas quais eu sempre falo tanto para alunos e alunas que estão fazendo o TCC com a minha orientação é o seguinte fato, né? Toda investigação vai variar de abordagem, de natureza, dos instrumentos e procedimentos e também dos objetivos. Então, se a gente for pensar nessa dimensão toda que eu estou trazendo, que é uma dimensão bem comum e abordada na maioria dos livros sobre métodos de pesquisa, etc., a gente já consegue ali entender que a nossa reflexão, nossa investigação sempre vai ser bem diferente das outras. Porque tem uma tensão que eu percebo entre boa parte das pessoas que, enfim, são pesquisadores e pesquisadoras, estão iniciando, estão fazendo seu TCC ou a sua dissertação nossa, eu estou fazendo o mesmo tema, será que eu vou trazer algo diferente? Vai, né? Eu vou dar um meu exemplo, eu adoro trazer exemplos. Tinha uma colega muito querida, Paula Travancas, ela na época fazia mestrado, se eu não me engano, na UERJ, a gente tinha exatamente o mesmo tema, que era estudar os fãs de cultura pop japonesa nos eventos de anime. Só que ela tinha uma abordagem mais da socialização e eu tinha uma abordagem muito mais ligada à dimensão do consumo e da construção identitária. Por mais que a gente resvale, né, nas mesmas questões, assim, é um resvalar. Não é o mesmo ponto, é um resvalar. Por quê? Porque a gente utilizou métodos diferentes, a gente tem abordagens semelhantes com métodos diferentes que trouxeram ali resultados diferentes. Isso é muito enriquecedor para a ciência, né? E aí eu falei dos quatro pontos, né? Vamos falar de cada um deles? É, uma investigação ela pode ser classificada enquanto a sua abordagem, que pode ser quantitativa ou qualitativa, ou também quanti-qualitativa. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Que reúne tanto a abordagem quanti quanto a quali. Quando a gente fala quantitativa, a gente está falando de pesquisas que estão muito ligadas a estatísticas,
a uma questão numérica, né? Vai trazer esses dados mais embasados em números, enquanto a qualitativa ela vai estar sendo baseada muito mais numa interpretação sobre os dados que são analisados a partir das coletas, né? É bem interessante, assim, entender como que você vai se encaminhar, porque, assim, um questionário, você pode fazer um questionário qualitativo ou quantitativo, ou também misturar as duas abordagens e ter ali resultados. Sendo que questionário é um método que você vai utilizar baseado em um dos procedimentos de pesquisa, né? O que acontece? A gente tem inúmeros procedimentos, né? O questionário, desculpa aqui a coceirinha, gente. O questionário é um método, né, de pesquisa, ele não é um procedimento. O procedimento é quando você vai classificar, vai reunir inúmeros métodos que vão estar ali classificando a sua pesquisa através dos procedimentos. Por exemplo, estudo de caso. Você tem que ter dados sobre determinado caso ou determinados, né? Se você fazer uma análise comparativa, né? Aproveita e já faz uma análise comparativa sobre casos. Só dando aqui um exemplo, é, a tal da pesquisa etnográfica, não sei se vocês já ouviram falar. Eu utilizei muito o método etnográfico, tanto no TCC que eu fiz uma etnografia, quanto no mestrado em que fiz uma inspiração etnográfica para realizar a minha pesquisa. E eu acho bem interessante porque ali você consegue dados através dos seus interlocutores, de pessoas que você vai estar perguntando sobre, vai ter assim, dados maravilhosos, muito preciosos. Geralmente a gente consegue até categorias, né, que são específicas dos grupos estudados, né, que são as categorias nativas, que enriquecem muito a ciência, é bem interessante. Também, por exemplo, você tem muita gente que faz pesquisa bibliográfica. E muito se fala, mas o levantamento bibliográfico, ele pode ser um procedimento. Eu falo, não, é a pesquisa bibliográfica, você analisar e você vai se utilizar ali de outros instrumentos para além do levantamento bibliográfico para entender. Por exemplo, tem pessoas que fazem análise bibliométrica, fazem análise de recorrência de conceitos, vão fazer uma investigação que vai usar o banco de dados da Cielo, outros vão usar só o Google Acadêmico. Então, assim, tudo vai depender da forma como você vai realizar ali, né, a sua pesquisa bibliográfica. E pode ser só pesquisa bibliográfica o seu método, entende? Daí a gente tem um outro ponto que é a natureza, que pode ser básica, que a grande maioria das pesquisas são de natureza básica, porque você quer responder a uma questão que foi posta ali por você enquanto pesquisador, enquanto a aplicada, ela pode ser aplicada a um produto, a um projeto que já está em vigência, né? Isso acontece em vários setores. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um projeto que eu participo lá do trabalho, que é o Criar Jogos. A gente fez inúmeras pesquisas de natureza aplicada, porque a gente fazia lá uma pesquisa, aplicava e trazia resultados que eram analisados em artigos, etc. Muito legal, né? Para finalizar, uma pesquisa também pode ser pode ser classificada através de seus objetivos, né? Pode ser uma pesquisa exploratória, pode ser uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. Cada uma dessas categorias eu acho que eu vou explicar em outro momento, mas assim, elas vão estar atreladas a, a questões de novidade, né? Quando você vai fazer algo que não é tão conhecido, você vai para a exploratória, porque você vai explorar algo novo. A descritiva, ela é uma pesquisa que ela não se propõe tão reflexiva, ela vai mais pontuando como que funciona um determinado fenômeno, por exemplo. E a explicativa, sim, aí sim você vai querer fazer uma explicação sobre aquele fenômeno, trazendo às vezes causa-consequência, mas não necessariamente.
Também é muito, muito, muito importante entender a amostragem. Parece uma coisa meio de pesquisa estatística, mas a grande maioria das pesquisas precisa da amostragem. Você precisa falar qual que é a idade dos seus interlocutores numa pesquisa etnográfica. Você precisa. é, fiz um questionário. Qual que é o perfil do público que respondeu esse questionário? É um público que tem um nível de escolaridade mais alto, consigo concluir, sei lá, curso superior? Ou é um público que, entre os seus respondentes, só completaram o ensino fundamental? Isso tudo é importante porque vai explicar qual que é o recorte da sua pesquisa. Por fim, né, eu já falei isso um pouco, mas você tem os instrumentos, questionário, entrevista, enfim, tem vários caminhos que você pode utilizar. Tem algo que tem sido muito utilizado na área da comunicação, que é a análise de conteúdo. E por aí vai, você tem vários procedimentos, desculpa, instrumentos que podem ser utilizados para qualificar ali a pesquisa, o procedimento, o seu os procedimentos que você está ali colocando, né, para sua pesquisa, né? Eu acho que é isso, eu não tenho muito o que adicionar, mas assim, é muita coisa, a metodologia é a parte que eu acho mais interessante dentro do projeto de pesquisa, porque você tem que convencer que aquele método vai dar conta do universo que você quer discutir, né? Isso é bem interessante. Enfim, gente, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam aí dessa discussão metodológica? Será que vocês já estão preparados para construir a metodologia do projeto de vocês? Me digam nos comentários. A gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, tchau!